O entardecer refletia nos prédios de São Paulo, transformando a cidade em um labirinto dourado. Do alto de sua torre, Leonardo Mendes observava a metrópole como um tabuleiro de xadrez em movimento. A startup de tecnologia que fundara há 5 anos estava prestes a receber uma rodada de investimentos de $500 milhão, consolidando sua posição entre as empresas mais promissoras do setor. Em sua mesa de vidro minimalista, um laptop de última geração exibia gráficos ascendentes ao lado de uma xícara de café italiano intocada, a terceira naquele dia. No silêncio do escritório vazio, Léo afrouxou a gravata de seda e contemplou seu reflexo na janela. Aos 28 anos, era o exemplo perfeito do sucesso segundo os padrões de São Paulo. Jovem, rico, poderoso. Então por que sentia aquele vazio crescente? Porque as palavras de seu avô no último Natal ecoavam cada vez mais forte em sua mente. A vida não cabe em planilhas, meu neto, dissera o velho fazendeiro, seus olhos cansados mas ainda brilhantes fixos nos dele por cima da mesa da ceia. Você constrói impérios de números. Mas quando foi a última vez que sentiu o cheiro da terra molhada pela chuva? Quando foi a última vez que viu o nascer do sol sem ser através de uma janela de vidro blindado? Excelente apresentação, Sr. Mendes, elogiou Jennifer, recolhendo as pastas da sala de reuniões. Os investidores americanos pareciam realmente impressionados. Léo apenas assentiu, seus olhos fixos no e-mail que acabara de receber. Entre relatórios financeiros e propostas milionárias, a notificação do cartório parecia um intruso de outro mundo. Seu avô havia falecido. Por um momento, o império de vidro e aço ao seu redor pareceu derreter, e ele era novamente aquele menino ouvindo histórias sobre a fazenda Santa Clara. Agora ela era sua, não apenas uma herança, mas um último recado do avô, um convite para redescobrir o que realmente importava. Memórias há muito guardadas invadiram sua mente. O cheiro de café passado na cozinha da fazenda, as histórias que o avô contava durante suas raras visitas a São Paulo, sempre enfatizando que uma fazenda não são apenas números em planilhas, meu neto. Léo havia se distanciado nos últimos anos, mergulhado na construção de seu império tecnológico. A última vez que vira o avô foi no Natal passado, quando o velho fazendeiro insistira para que ele conhecesse a propriedade. Cancele meus compromissos para amanhã, instruiu Jennifer, que o observava com preocupação. Preciso resolver questões familiares. De volta à sua sala, Léo caminhou até a janela panorâmica. 20 andares abaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual. Carros buzinando, executivos apressados correndo para o metrô, toda aquela urgência urbana que definia sua vida nos últimos anos. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Carlos, preciso que levante tudo sobre a fazenda Santa Clara. Valor de mercado, funcionários, contratos. Quero um relatório completo para amanhã. Uma fazenda. O que faria com ela? A resposta lógica seria vender. Sua vida estava em São Paulo, no mundo corporativo que dominava tão bem. Mas algo na voz de seu avô, naquele último Natal, o fazia hesitar. Você precisa conhecer a fazenda, Léo, dissera ele, os olhos brilhantes apesar do cansaço. Há coisas que os números não mostram, valores que não cabem em planilhas. Na manhã seguinte, Carlos trouxe o relatório da fazenda Santa Clara. A propriedade tinha mais de 1.000 hectares de terra fértil e um grande rebanho, mas os detalhes sobre a administração foram os que mais chamaram a atenção. O administrador atual, Rodrigo Silva, assumiu há 6 meses, leu em voz alta. Desde então, houve um aumento significativo na rotatividade de funcionários. Algo não batia certo. Como CEO de uma empresa de tecnologia, Léo estava acostumado a encontrar padrões onde outros viam apenas dados aleatórios. E os padrões que via na fazenda o preocupavam. Jennifer chamou sua assistente. Preciso que compre algumas coisas para mim.
Roupas simples, botas, coisas que um peão de fazenda usaria. A assistente apenas assentiu. Anos de trabalho com Léo haviam desenvolvido uma confiança silenciosa em suas estratégias, por mais incomuns que parecessem. Os relatórios em sua mesa pintavam um quadro preocupante. A região de Barretos estava em transformação acelerada, com grandes grupos do agronegócio comprando as propriedades familiares uma a uma. Era esse o futuro que seu avô temia para Santa Clara. Em sua última noite em São Paulo, Léo dedicou-se a organizar os pertences do avô. No fundo de uma gaveta da escrivaninha antiga, seus dedos encontraram uma caixa de madeira trabalhada à mão. As iniciais em Antônio Mendes estavam delicadamente entalhadas na tampa. Ao abri-la, encontrou primeiro um maço de fotografias em sépia, retratos que contavam a história da fazenda através das décadas. Sob elas, descobriu um diário encadernado em couro escuro, suas páginas amareladas pelo tempo. Ao abrir o diário, o cheiro característico do papel antigo o atingiu como uma onda de memórias. Estava novamente sentado no colo do avô, uma criança pequena ouvindo histórias intermináveis sobre a fazenda Santa Clara. Com mãos reverentes, Léo abriu o diário. Até aquele momento, a fazenda era apenas números em uma planilha, um ativo a ser possivelmente vendido. Mas o que encontrou não eram números ou relatórios de produção. Era uma tapeçaria de vidas entrelaçadas, tecida com a tinta da caneta de seu avô. Cada página guardava um tesouro diferente. O primeiro choro de um bebê, as lágrimas de alegria de um casamento, o orgulho de uma formatura, momentos preciosos das famílias que transformavam aquela terra em lar. Maria dos Santos deu à luz hoje, dizia uma anotação. Fui ao hospital ver o pequeno Pedro. Forte como o pai. Providenciei uma cesta para a família. Com bebê em casa, todo apoio é bem-vindo. Entre as últimas anotações, uma em particular capturou sua atenção. A letra, já tremida pela idade, falava da família Silveira. José está doente. Uma tuberculose grave. Mandei para o melhor hospital de Barretos. Ele merece todo o cuidado. Maria está arrasada, mas a filha deles contrabarra. Iris é uma revelação. Hoje a vi consolando a mãe enquanto coordenava a vacinação do rebanho. Trabalha incansavelmente, mas mantém aquela doçura rara nos olhos, o mesmo verde determinado que vi em seu pai há 20 anos. Há algo especial nela, uma força que vai além do dever. Talvez um dia meu neto entenda o que quero dizer quando falo que uma fazenda é feita de pessoas extraordinárias como ela. Na última página, quase legível, encontrou o que parecia ser um testamento moral. Uma fazenda não se mede em cercas ou números. São as pessoas que a transformam em lar. São histórias escritas na poeira das estradas, sonhos plantados com cada semente. Que meu neto um dia entenda, o verdadeiro valor desta terra está nos sorrisos das crianças que aqui crescem, na dignidade dos homens e mulheres que a fazem prosperar. Este é meu legado. Léo fechou o diário, as palavras do avô ecoando em sua mente. Na madrugada seguinte, deixou o Porsche na garagem e partiu em um carro alugado mais discreto. Jennifer havia cuidado de cada detalhe de sua transformação, das botas de couro ao jeans desbotado e camisa xadrez que pareciam ter sido feitos sob medida para um homem do campo. Enquanto São Paulo ficava para trás, sol nascente iluminava os campos, trazendo o perfume da terra. Quando parou em um pequeno restaurante à beira da estrada, o aroma de café passado e pão caseiro o atingiu como uma revelação. Era o mesmo cheiro que impregnava suas raras mas preciosas memórias de infância na fazenda. "O senhor é novo por aqui?" perguntou a garçonete, uma senhora de sorriso simpático. "Estou indo para Barretos", respondeu, sorvendo o café que, surpreendentemente, era melhor que o italiano que costumava tomar. "Ah, região boa. Muita fazenda tradicional por lá. Mas hoje em dia tá tudo mudando por lá. Os grandes grupos estão comprando tudo.
As palavras da mulher ecoaram em sua mente durante o resto da viagem. Quando finalmente avistou os portões da fazenda Santa Clara, a primeira luz do dia começava a despertar os campos. A poeira vermelha da estrada dançava em pequenas nuvens ao redor de seu carro. Estacionou próximo à sede, observando o movimento dos primeiros trabalhos do dia. Peões montados conduziam o gado para pastagens distantes, o som de suas vozes misturando-se ao mugido do gado e ao canto dos pássaros. Era um mundo completamente diferente do que estava acostumado, e ainda assim, estranhamente acolhedor. Foi quando a viu pela primeira vez. Iris, aos 25 anos, atravessava o terreiro com passos firmes e decididos, os longos cabelos castanho escuros presos em uma trança desalinhada que balançava com seus movimentos. Suas botas já carregavam as marcas do trabalho, e havia algo em sua postura que transmitia força e determinação. O mundo pareceu congelar no instante em que seus olhares se cruzaram, uma conexão que ele jamais experimentara nos inúmeros eventos sociais de São Paulo. Os olhos dela, de um verde profundo como as pastagens após a chuva, tinham uma vivacidade que o deixou sem fôlego. "Você deve ser o Léo, não é?" perguntou Iris, com um sorriso leve. Rodrigo mencionou que um peão de São Paulo começaria hoje. "Você chegou bem na hora." Léo sentiu o coração acelerar com equívoco. Ela o havia confundido com algum funcionário que compartilhava seu nome, uma coincidência que, por um momento, o deixara sem reação. Estava prestes a revelar sua verdadeira identidade quando uma ideia o atingiu como um raio. Como saberia a verdade sobre a administração da fazenda se chegasse como patrão? Rodrigo certamente mostraria apenas o que queria que ele visse. Os funcionários mediriam cada palavra, cada gesto. Jamais saberia se seu avô estava certo sobre as mudanças na Santa Clara. Seus olhos encontraram os de Iris, um verde profundo e sincero que o fez lembrar das palavras no diário sobre ela. Há algo especial nela, escrevera seu avô. Uma força que vai além do dever. Se quisesse realmente entender o que seu avô tanto amava naquela fazenda, precisaria ver através dos olhos das pessoas que a faziam funcionar. Anos de polo e equitação desde a adolescência lhe davam a experiência necessária com cavalos. Conhecia o básico do trabalho rural graças aos verões passados ali quando criança. Poderia manter o disfarce tempo suficiente para entender a verdadeira situação da fazenda. "Sou eu, sim", respondeu finalmente, ajeitando o chapéu que Jennifer havia comprado. A decisão estava tomada. Seria um peão antes de ser patrão. Descobriria a verdade sobre Rodrigo e entenderia por que seu avô insistira tanto para que conhecesse a fazenda por dentro. "Acabei de chegar de São Paulo." "São Paulo? O que um paulistano tá fazendo aqui?" perguntou ela, curiosa. "Me perdendo para me encontrar", disse ele, com um sorriso enigmático. Em seu peito, uma certeza crescia. Aquele equívoco do destino poderia ser exatamente o que precisava para honrar o legado de seu avô. Ela o estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em seu olhar. "Bem, você chegou na hora certa. Vem, vou te mostrar onde guardar suas coisas antes que Rodrigo apareça. Ele não gosta de atrasos." Enquanto a seguia, Léo observava a fazenda despertar. O aroma do café fresco misturava-se ao cheiro da terra molhada. Funcionários passavam apressados, cumprimentando Iris com respeito. Era um mundo distante dos corredores frios de São Paulo. "Rodrigo exige que todos estejam prontos antes do nascer do sol", explicou Iris, sua voz adquirindo um tom tenso ao mencionar o nome do administrador. O som dos cascos precedeu a chegada de Rodrigo. Montado em seu cavalo negro, emergiu da névoa da manhã como uma sombra ameaçadora. Era um homem corpulento, de ombros largos e maxilar travado, mas o que mais impressionava era seu olhar, olhos frios de predador que pareciam calcular o valor de tudo e todos ao seu redor.
Seu olhar deslizou por Íris com uma intimidade invasiva que fez o sangue de Léo ferver, antes de fixar-se nele com uma hostilidade mal disfarçada por um sorriso cruel. Então você é o Leonardo, o novo peão, falou Rodrigo com voz áspera. Da capital. Tá difícil achar gente boa por aqui, mas um paulistano. O que você entende de fazenda? Trabalhei na fazenda de um tio em Campinas, respondeu Léo com a mesma tranquilidade que usava em suas negociações mais tensas. Não era exatamente uma mentira. Havia praticado polo e equitação desde criança. Rodrigo soltou um riso de deboche. Vamos ver do que você é capaz. Íris, leva ele até o trovão. Voltou-se para os outros peões. Olha só, o paulistano vai montar o trovão. No curral, Léo encontrou a razão das risadas maliciosas. Trovão se erguia como uma estátua viva esculpida em ébano, seus músculos ondulando sob o pelo negro reluzente. Seus olhos, duas brasas selvagens, fixaram-se em Léo com um desafio ancestral. O cavalo empinou as orelhas e bateu os cascos na terra vermelha, um aviso ou talvez um teste para o homem que ousava se aproximar. Tenha cuidado, sussurrou Íris, mordendo o lábio inferior com preocupação. Ele já derrubou 3 peões só esta semana. Rodrigo faz isso de propósito com os novatos. Léo sorriu, tranquilo. Aproximou-se do cavalo com passos firmes mas suaves, como seu instrutor de equitação lhe ensinara anos atrás. Calma, amigo, murmurou, deixando que Trovão sentisse seu cheiro. Com movimentos precisos, checou os arreios enquanto mantinha contato visual com o animal. Ele vai cair em 2 minutos, zombou Rodrigo para a pequena plateia que se formava. Mas Léo não caiu. Com a elegância cultivada em anos de polo, montou no movimento fluido. Trovão tentou empinar, mas Léo antecipou o movimento, controlando-o com precisão. Em poucos minutos, cavalo e cavaleiro moviam-se em perfeita sintonia pelo curral. Impressionante, murmurou Íris, seus olhos brilhando com admiração. O sorriso de escárnio havia desaparecido do rosto de Rodrigo, substituído por uma expressão sombria. Onde aprendeu a montar assim? Cresci perto de cavalos, respondeu Léo com simplicidade, acariciando o pescoço de Trovão, que agora parecia completamente manso sob seu comando. Muito bem, rosnou Rodrigo, claramente contrariado. Já que é tão bom assim, pode ajudar no manejo do gado no Pasto Norte. Íris, vá com ele. Quero aquele rebanho transferido antes do almoço. Enquanto cavalgavam até o Pasto Norte, Léo notava os olhares curiosos de Íris. O sol destacava as sardas em seu rosto, enquanto o vento brincava com sua trança. Você não é como os outros peões, comentou Íris, observando-o com curiosidade. Tem algo em você. Algo diferente, difícil de explicar. Todo mundo tem uma história, desconversou ele, admirando a facilidade com que ela conduzia o animal. O trabalho era intenso. Conduzir o gado exigia concentração e habilidade, especialmente com o sol forte que já começava a castigar. Léo observava como Íris comandava os outros peões com naturalidade, sua voz firme dando instruções precisas. Durante uma pausa para dar água aos animais, encontraram sombra sob uma grande árvore. Íris ofereceu a Léo um cantil de água fresca e um pedaço de bolo de fubá que tirou de sua bolsa. Minha mãe sempre faz extra, explicou ela, corando levemente quando seus dedos se tocaram ao passar o bolo. O sabor doce e caseiro do bolo trouxe mais memórias de seu avô. Está delicioso, elogiou sinceramente. Faz tempo que não como algo tão bom. Em São Paulo só tem comida chique, não é? Provocou ela com um sorriso. E nenhuma chega perto desse bolo, respondeu ele, fazendo-a rir. O som de sua risada era cristalino, verdadeiro, tão diferente das risadas estudadas que estava acostumado a ouvir nos eventos sociais da capital. Naquele momento,
Observando Íris com farelos de bolo no canto da boca e os olhos brilhando de alegria, Léo sentiu algo despertar em seu peito, algo que não fazia parte de seus planos. O momento foi interrompido por gritos vindos do curral principal. Rodrigo berrava com um jovem peão, João, que derrubara um balde de leite durante a ordenha. Incompetente! O prejuízo sai do seu salário. Vociferava Rodrigo, empurrando o rapaz. E do próximo também, até aprender a fazer direito. Foi um acidente, seu Rodrigo, tentou explicar João, tremendo. A vaca se assustou com: cala a boca! Rodrigo ergueu a mão, ameaçador. Mais uma palavra e está na rua. Léo cerrou os punhos, seu instinto de liderança gritando contra aquela injustiça. Percebeu outros funcionários baixando a cabeça, acostumados com cenas semelhantes. Ele não era assim antes, murmurou Íris, sua voz carregada de tristeza. Desde que o antigo patrão faleceu, Rodrigo mudou. É como se ele finalmente mostrasse quem realmente é. Durante o resto do dia, Léo trabalhou lado a lado com os outros peões, ouvindo suas histórias. Tião, um senhor de cabelos grisalhos, estava na fazenda há 30 anos. Seu Antônio, que Deus o tenha, tratava todo mundo como família. Agora, balançou a cabeça, deixando o resto da frase no ar. Maria da cozinha, uma senhora robusta que preparava o almoço dos funcionários, contou como Rodrigo havia cortado várias regalias. Até o café da tarde ele racionou. Diz que funcionário mimado não produz. Ao entardecer, Léo ajudava a guardar os equipamentos quando notou Rodrigo seguindo Íris com o olhar. O administrador a chamou com um gesto autoritário. Preciso que você organize os livros de registro hoje à noite, ordenou ele, aproximando-se demais. No escritório. Mas já está anoitecendo, protestou Íris, recuando um passo. Posso fazer isso amanhã cedo. Está questionando minhas ordens. A voz dele tinha um tom ameaçador que fez o sangue de Léo ferver. Desculpe, Rodrigo, interveio Tião, mas precisamos da Íris para vacinar os bezerros recém-nascidos. Rodrigo lançou um olhar furioso ao velho peão, mas não podia contestar. A vacinação era prioridade. Amanhã então, sem falta, rosnou, afastando-se. Mais tarde, Léo encontrou Íris no estábulo, terminando a vacinação. A luz dourada do pôr do sol entrava pelas frestas, criando um jogo de luz e sombra em seu rosto concentrado. Obrigada, disse ela suavemente. Por hoje de manhã, com o João, vi você tentando se aproximar para ajudar. Não fiz nada, respondeu Léo, ajudando-a a guardar os equipamentos. Fez sim. Há muito tempo ninguém enfrenta Rodrigo. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Desde que o antigo dono morreu, é como se não tivéssemos mais proteção. Rodrigo age como se a fazenda fosse dele. Léo sentiu o peso da culpa por seu disfarce, mas sabia que precisava manter o plano. Por que você continua aqui? Perguntou, genuinamente curioso. Meu pai trabalhou aqui a vida toda, respondeu ela, seu olhar fixo no horizonte através da porta do estábulo. Quando ficou doente, precisei assumir seu lugar. Esta terra não é só um trabalho para mim. É parte de quem eu sou. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Léo. Em São Paulo, estava acostumado com pessoas sempre buscando vantagens, usando máscaras sociais. Mas Íris era diferente. Havia uma autenticidade nela que o fascinava. E você? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. O que um homem que monta como um profissional está fazendo aqui, fingindo ser um simples peão? O coração de Léo acelerou. Por um momento, pensou que ela tivesse descoberto sua verdadeira identidade. Mas seus olhos mostravam apenas curiosidade genuína. Talvez eu esteja procurando algo que o dinheiro não compra, respondeu,
surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. Um bezerro recém-nascido mugiu suavemente no canto do estábulo, quebrando o momento de tensão. Iris sorriu e foi verificá-lo. Léo a observou com o animal. Seus gestos eram delicados, sua voz suave enquanto checava se estava tudo bem. Você tem um dom com eles, comentou. Aprendi com meu pai, respondeu ela, acariciando o bezerro. Ele sempre dizia que precisamos tratar cada animal como se fosse único. Como família. A palavra família ecoou na mente de Léo. Era exatamente assim que seu avô descrevia a fazenda em seu diário. O sol já havia se posto quando terminaram. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, muito mais visíveis ali que em São Paulo. A brisa noturna trazia o cheiro de capim e terra molhada. Amanhã acordo você cedo, disse Iris, parando na porta do alojamento dos peões. O trabalho começa antes do sol nascer. Seus olhos se encontraram mais uma vez, e algo silencioso passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Léo descobriu que seu corpo, acostumado apenas à academia de luxo em São Paulo, doía de formas que nunca imaginara possível. Mas havia algo recompensador no trabalho físico, na conexão com a terra e os animais. Toda manhã, Iris o esperava com uma xícara de café fumegante. Receita da minha mãe, dizia ela com um sorriso que aquecia mais que a bebida. Léo se pegava pensando nas dezenas de cafeterias sofisticadas que frequentava em São Paulo, com seus grãos raros e métodos rebuscados. Mas havia algo único naquele café feito em fogão a lenha, servido por mãos que conheciam o valor do trabalho, um sabor que nenhum grão importado conseguiria igualar, porque seu segredo não estava na bebida, mas no carinho com que era preparado. A tensão com Rodrigo aumentava diariamente. O administrador parecia determinado a quebrar um novo peão, designando-lhe as tarefas mais pesadas. Mas a experiência com equitação e a determinação de Léo frustravam seus planos. Ele não gosta do jeito que você olha para Iris, comentou Tião durante uma pausa. Anda espalhando que vai pedir ela em casamento. A notícia atingiu Léo como um soco. Naquela tarde, encontrou Iris chorando escondida atrás do celeiro. Não posso aceitar, sussurrou ela quando ele se aproximou. Mas tenho medo. Minha família depende deste emprego. Ele não tem esse direito. A voz de Léo saiu mais dura do que pretendia. Sentou-se ao lado dela, e instintivamente seus dedos se entrelaçaram. O toque enviou uma corrente elétrica por ambos os corpos. Ficaram em silêncio, sentindo o calor um do outro, até que os sinos anunciaram o fim do dia de trabalho. Na manhã seguinte, Rodrigo anunciou uma nova ordem. A partir de hoje, Iris vai trabalhar apenas no escritório. Lugar de mulher não é no campo. A notícia correu pela fazenda como fogo. Durante dias, Léo só a via de relance, sempre sob o olhar vigilante de Rodrigo. As manhãs sem seu café e seu sorriso pareciam mais frias, mais vazias. Numa tarde particularmente quente, Léo conduzia o gado de volta quando avistou Iris caminhando sozinha em direção ao lago. Sem pensar duas vezes, desviou seu caminho. Encontrou-a sentada à beira d'água, jogando pedrinhas na superfície cristalina. Os últimos raios do dia teciam fios de ouro em seus cabelos soltos. Senti sua falta, disse ele, sentando-se ao lado dela. Ele está impossível, respondeu Iris, com a voz embargada. Sempre arruma desculpas para me deixar sozinha no escritório. Isso acaba aqui, respondeu Léo, sério. Você não está sozinha. Ela ergueu os olhos verdes marejados para ele. Às vezes sinto que você é o único que realmente entende o que esta fazenda significa. Não são só terras e gado. É história, é família. Eu entendo, disse ele suavemente, tocando seu rosto. Uma mecha de cabelo caiu sobre os olhos dela,
e ele a colocou delicadamente atrás da orelha. O toque foi como uma corrente elétrica, trazendo à tona a verdade entre eles. Íris. O nome escapou dos lábios de Léo como uma prece. Ela ergueu o rosto, seu olhar capturando o último raio do sol poente. O mundo pareceu suspender sua respiração quando ele se inclinou em sua direção. O primeiro toque de seus lábios foi suave, hesitante, como um segredo sendo compartilhado. Mas a timidez inicial logo deu lugar a algo mais profundo, mais verdadeiro. Os dedos de Íris encontraram caminho até sua nuca, entrelaçando-se em seus cabelos enquanto o beijo se aprofundava. Naquele momento, tudo se dissolveu: São Paulo, a fazenda, seu disfarce. Existia apenas o sabor doce de seus lábios, o perfume dela misturado ao aroma do campo, o calor de suas mãos em sua pele. Existiam apenas eles dois, o lago e o sol pintando o céu de dourado. Um ruído distante de cascos os fez se separar abruptamente. Rodrigo se aproximava a cavalo, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Então é isso que você faz durante o expediente, Íris? Vociferou ele, desmontando com violência. Se engraçando com o peão novo. Léo se colocou instintivamente entre Íris e Rodrigo, seus músculos tensos. Ela não tem que te dar satisfações. Não tem. Rodrigo avançou, os olhos injetados. Sou o administrador desta fazenda. Tudo aqui passa por mim, inclusive as funcionárias. As mulheres não são sua propriedade, Léo enfrentou, sua voz carregada de autoridade, a mesma que usava em suas reuniões corporativas. E isso acaba hoje. Rodrigo estreitou os olhos, percebendo algo diferente no tom do suposto peão. Quem você pensa que é? Alguém que não vai permitir que você continue abusando de seu poder, respondeu Léo, mantendo-se firme enquanto Rodrigo se aproximava ameaçadoramente. Você não passa de um peão. Rodrigo avançou, empurrando Léo com força. E você, Íris, vai aprender a me respeitar. Quando Rodrigo tentou agarrar o braço de Íris, algo dentro de Léo explodiu. Anos de prática de artes marciais o prepararam para este momento. Com um movimento preciso, bloqueou o avanço de Rodrigo e o imobilizou. Chega! A voz de Léo ressoou como um trovão, rompendo o silêncio carregado. Do bolso, tirou o relógio de ouro com as iniciais AM gravadas. Reconhece isto, Rodrigo. Era do meu avô, Antônio Mendes. Não era mais o peão discreto. Agora se revelava Leonardo Mendes, erguendo-se imponente. Eu sou o legítimo dono da Santa Clara, o neto do seu Antônio, e você está despedido. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Íris levou as mãos à boca, os olhos arregalados em choque. Rodrigo cambaleou, pálido, tropeçando em suas próprias palavras. Senhor Mendes, eu não sabia, gaguejou Rodrigo, tentando se recompor. Agora você sabe, cortou Léo, sua voz fria como gelo. Durante semanas, observei como você trata os funcionários. Vi sua tirania, seu assédio, seu abuso de poder. Ele deu um passo à frente, sua presença agora imponente. E está demitido. Quero você fora da minha propriedade até o anoitecer. Você não pode fazer isso. Protestou Rodrigo, o desespero evidente. Tenho o contrato. E eu tenho testemunhas suficientes para rescindir qualquer contrato, interrompeu Léo, sua voz como uma lâmina. Todos aqui viram como você age. Quer mesmo levar isso adiante? Rodrigo hesitou por um momento, o rosto contorcido pela derrota. Sem mais argumentos, montou em seu cavalo e partiu em disparada, os cascos ressoando contra o chão como um eco de sua humilhação. Os funcionários, que haviam se reunido em um círculo ao redor da cena, permaneceram em silêncio por um instante, processando o que acabaram de testemunhar. Então, algo mudou.
Os olhares, antes baixos e temerosos, agora brilhavam com esperança. Murmúrios de aprovação começaram a percorrer o grupo, seguidos por sorrisos que iluminavam rostos marcados pelo cansaço. Léo respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão e a responsabilidade que vinha com ela. Enquanto olhava para os funcionários, sentiu algo que jamais experimentara em seus anos no mundo corporativo, um profundo senso de pertencimento. Mas quando Léo se virou para Iris, encontrou apenas mágoa em seus olhos. Por que escondeu quem realmente é? Perguntou Iris, sua voz trêmula, os olhos brilhando com mágoa. Iris, esse tempo todo, o beijo, foi tudo uma mentira? Lágrimas escorriam por seu rosto. Uma diversão para o patrão rico antes de voltar para São Paulo? Não! Exclamou ele, dando um passo em sua direção, mas ela recuou. Vim aqui pretendendo apenas avaliar a fazenda, talvez vendê-la. Mas então te conheci. E decidiu brincar com meus sentimentos. Tudo o que vivemos foi real. Sua voz saiu rouca de emoção. Cada momento, cada palavra, principalmente o beijo. Precisava conhecer a verdadeira fazenda, sem a máscara de proprietário. Precisava entender por que meu avô amava tanto este lugar. E agora entende? Perguntou ela, seus olhos fixos nele. Agora entendo que não são as terras ou o gado que fazem uma fazenda, respondeu ele, arriscando um passo à frente. São as pessoas. É a força de uma mulher que luta pela sua família. É a dignidade de trabalhadores como Tião. É o amor de alguém que me fez ver além dos números. Ele deu mais um passo em sua direção, e desta vez ela não recuou. Com gestos lentos, tirou do bolso o diário de seu avô. Encontrei isso antes de vir para cá, disse, abrindo na última página. Meu avô escreveu sobre você e sua família. Sobre como seu pai adoeceu, como você assumiu o trabalho dele com coragem. Ele admirava sua força, Iris. As mãos dela tremeram ao tocar o diário. Seu Antônio, sussurrou, reconhecendo a caligrafia. Ele sempre cuidou de todos nós. E é isso que quero fazer também. Léo tocou seu rosto delicadamente, secando uma lágrima. Eu não planejava me passar por outra pessoa, mas as circunstâncias me deram essa chance. Nesse tempo, conheci muito mais do que o dia a dia da fazenda. Me apaixonei por você, pela sua força e pelo amor que sente por esta terra. Ela ergueu os olhos, encontrando nos dele a mesma sinceridade que tanto admirava em seu avô. Me perdoa? Pediu Léo, sua voz baixa e sincera. Quando herdei a fazenda, pensei apenas nos números, em talvez vender tudo. Mas aqui encontrei muito mais. Em você, encontrei a coragem de ser quem eu deveria ter sido desde o começo. Iris o estudou em silêncio, lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Sua mão subiu lentamente até tocar o rosto dele, o gesto carregando o peso de uma decisão. Eu não me apaixonei pelo patrão, e sim pelo homem que conheci aqui, cuidando dos animais com carinho e tratando as pessoas com respeito. Léo segurou delicadamente o rosto dela, seus olhos fixos nos dela. Esse sou eu, Iris. O homem que se apaixonou perdidamente por você. Em resposta, ela se aproximou e o beijou. Foi um beijo diferente do primeiro, não mais tímido ou hesitante, mas cheio de certeza e promessas. Quando se separaram, o sol se punha no horizonte, banhando a fazenda em tons dourados. E agora? Perguntou ela, aninhada em seus braços. Ah, tem mais uma coisa que você precisa saber. Léo hesitou por um momento. Sobre o verdadeiro peão Leonardo. O que tem ele? Perguntou Iris, com um leve sorriso. Além de você ter usado o nome dele, claro. Então, o peão que deveria ter chegado naquela semana sofreu um acidente de carro no caminho. Nada muito sério,
mas passou umas semanas no hospital. Foi por isso que ele só chegou hoje. Ah, então era por isso que ninguém tinha notícia dele, disse Iris, aconchegando-se mais nos braços dele. E eu pensando que tinha achado um peão que montava que nem príncipe. Léo sorriu, beijando-lhe o topo da cabeça. Agora podemos fazer dessa fazenda tudo o que meu avô sonhou. Juntos. Os meses seguintes trouxeram profundas mudanças à fazenda Santa Clara. Léo modernizou os processos de produção, mas manteve a essência familiar que seu avô tanto prezava. As casas dos funcionários foram reformadas, o refeitório ganhou novos equipamentos, e Maria da Cozinha voltou a servir seu famoso café da tarde. Seu José, pai de Iris, foi promovido a administrador. Após anos de luta contra a doença e o apoio incondicional da família, finalmente estava recuperado e saudável. Sua experiência e integridade eram exatamente o que a fazenda precisava. Ele coordenava as atividades com a mesma dignidade que Léo lembrava de seu avô. Iris assumiu a gestão do novo centro veterinário da fazenda, sua paixão pelos animais finalmente encontrando um propósito maior. À noite, ela e Léo planejavam o futuro, sentados à beira do lago que testemunhara seu primeiro beijo. Foi numa dessas noites, 6 meses após a revelação de sua identidade, que Léo a levou para um passeio a cavalo. Trovão, agora completamente manso, os conduziu até o local favorito do casal. "Lembra do nosso primeiro beijo aqui?" perguntou ele, ajudando-a a desmontar. "Como poderia esquecer?" respondeu ela, seus olhos verdes brilhando sob o pôr do sol. Léo segurou a mão de Iris e a conduziu até a beira do lago. O reflexo da água brilhava sob o sol poente, criando um cenário quase mágico. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo, sentindo o coração bater acelerado. "Naquele dia, eu fingia ser outra pessoa", começou, sua voz carregada de emoção. "Hoje, quero te pedir algo com o coração de quem finalmente entendeu o que realmente importa. Não são os números de uma planilha, mas o amor que transforma uma terra em lar e dá sentido à vida." Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro branco com uma esmeralda que brilhava como os olhos dela. "Iris, você me ensinou o significado de família, de pertencer a um lugar. Quer construir esse lar comigo? Aceita se casar comigo?" O som suave da brisa fazia as folhas das árvores dançarem, enquanto os últimos raios de sol refletiam no lago, tingindo o cenário com tons dourados. As lágrimas escorriam dos olhos de Iris enquanto ela sorria, sua voz trêmula de emoção. "Sim", sussurrou, antes de puxá-lo para um beijo ardente, cheio de promessas e certezas, selando aquele instante com a força de um amor que parecia abençoado pela própria terra. Trovão relinchou suavemente ao longe, como se aprovasse a união, enquanto o céu tingido de rosa e dourado envolvia os dois em uma luz cálida. O mundo parecia celebrar o amor deles naquele momento único, selado pelo compromisso eterno que estavam prestes a construir juntos. Os preparativos para o casamento movimentaram a fazenda. Dona Maria liderava a cozinha, preparando os pratos típicos da região. Tião coordenou a construção de um altar às margens do lago, usando madeira de lei e decorando-o com flores do campo. A notícia de que o casamento seria realizado ali mesmo, na fazenda, e não em São Paulo, correu pela região. Os funcionários viam nisso a prova definitiva de que Léo era realmente diferente dos grandes fazendeiros que compravam as propriedades vizinhas. Seu José, ainda emocionado com o pedido formal de Léo, fazia questão de supervisionar pessoalmente cada detalhe. "Minha filha merece uma festa à altura dela", dizia, orgulhoso. Numa tarde dourada de primavera, o altar construído por Tião às margens do lago resplandecia, coberto de flores silvestres. Fileiras de cadeiras brancas acomodavam uma mistura única de mundos, funcionários da fazenda e suas famílias lado a lado com executivos de São Paulo. Os pais de Léo, Ricardo e Helena Mendes,
Apesar do estranhamento inicial com a escolha do filho em se casar numa fazenda, foram conquistados pela simplicidade e autenticidade do lugar. Dona Helena, em particular, não continha as lágrimas ao ver como seu filho parecia finalmente completo, tão diferente do executivo sempre tenso que conhecia. Seu José e Dona Maria, pais de Íris, irradiavam orgulho. Maria havia passado a manhã ajudando a filha a se arrumar, entrelaçando pequenas flores do campo em seus cabelos, enquanto compartilhava histórias de seu próprio casamento. Quando a marcha nupcial começou, tocada por violeiros da região, Íris surgiu conduzida por seu pai. Seu vestido simples de renda, os cabelos castanhos enfeitados com flores do campo, e seus olhos verdes brilhando de felicidade fizeram Léo prender a respiração. Léo a esperava sob o arco de flores. Uma emoção intensa fazia seu pulso disparar. Ao seu lado, sua mãe segurava o braço de seu pai, que finalmente entendia por que o filho escolhera abandonar a vida corporativa por aquele pedaço de terra. No momento em que seus olhos se encontraram sob o arco de flores, o mundo ao redor dissolveu-se em luz. A voz do padre tornou-se um murmúrio distante enquanto trocavam as alianças, seus dedos entrelaçados tremendo levemente de emoção. Eu os declaro marido e mulher. O beijo que selou sua união foi recebido com aplausos e assovios dos convidados. Trovão, amarrado próximo ao lago, relinchou como se também celebrasse. A festa que se seguiu era a perfeita combinação dos dois mundos. As mesas espalhadas pelo gramado serviam tanto pratos refinados quanto as comidas típicas preparadas por Dona Maria e sua equipe. Executivos de São Paulo dançavam forró com as famílias dos funcionários, enquanto violeiros locais se revezavam com a banda contratada. Dona Helena surpreendeu a todos aprendendo rapidamente os passos da dança, conduzida por seu José, enquanto Ricardo Mendes descobria o prazer de uma boa prosa com Tião sobre as histórias da fazenda. Em determinado momento, Léo conduziu Íris para uma dança mais lenta. Feliz. Sussurrou em seu ouvido. Mais do que imaginei ser possível, respondeu ela, aninhando-se em seus braços. A noite caía sobre a Santa Clara quando o casal se retirou para a casa grande. No quarto principal, dezenas de velas espalhavam sua luz dourada, suas chamas dançando como estrelas terrenas nas paredes. Um caminho de pétalas vermelhas guiava até a cama, onde formavam um coração sobre os lençóis brancos, uma promessa silenciosa de amor eterno. Íris sentiu seu coração disparar quando Léo fechou a porta. O tilintar suave da chave girando na fechadura pareceu ecoar em cada nervo de seu corpo. Ele se aproximou com a mesma elegância felina que demonstrara ao domar Trovão, seus olhos escuros refletindo o brilho das velas. Você está tremendo, sussurrou ele, seus dedos traçando uma linha suave em seu braço exposto. O toque deixou um rastro de calor em sua pele. Nunca, ela hesitou, corando. Nunca estive com ninguém antes. Léo segurou seu rosto entre as mãos, olhando-a com tal adoração que seu tremor se transformou em uma onda de calor. Então vou fazer desta noite a mais especial de todas. Seus lábios encontraram os dela com a delicadeza de uma brisa de verão. O beijo começou suave, reverente, mas logo se transformou em algo mais profundo. As mãos dele deslizaram para suas costas, encontrando os botões do vestido. Um a um, foram se abrindo, cada novo centímetro de pele exposta sendo celebrado com beijos que a faziam suspirar. O vestido deslizou por seu corpo como pétalas caindo de uma flor, pousando suavemente ao redor de seus pés descalços. O olhar de Léo percorreu sua silhueta com veneração, fazendo-a se sentir a mulher mais desejada do mundo. Você é perfeita, ele murmurou, sua voz rouca de desejo. As horas que seguiram foram uma descoberta de sensações nunca antes imaginadas. Cada toque, cada beijo, cada sussurro apaixonado os levava mais fundo em sua conexão. Léo a guiou com experiência e ternura através daquela dança ancestral, até que ambos alcançaram juntos o êxtase supremo de sua união.
Depois, aninhada em seus braços fortes, Íris traçava padrões invisíveis no peito de Léo enquanto a lua derramava sua luz prateada através das cortinas de renda. Eu te amo, sussurrou ela, erguendo os olhos para encontrar os dele. Você é minha vida agora, respondeu ele, beijando-a suavemente. Sob o comando do casal, a Santa Clara se transformava num exemplo raro de equilíbrio entre inovação e tradição. Enquanto a startup de Léo desenvolvia tecnologias que revolucionavam o agronegócio, a essência familiar da fazenda permanecia intacta, como um coração antigo pulsando em harmonia com o ritmo do progresso. O que antes era apenas uma propriedade agora se tornava um farol de esperança para outras fazendas familiares da região. Íris revolucionara o manejo do gado com seu centro veterinário modelo, atraindo estudantes e profissionais de todo o país. Seu método gentil de tratamento dos animais estava mudando paradigmas no setor. Numa tarde dourada de domingo, estavam em seu lugar especial à beira do lago. Íris repousava entre as pernas de Léo, suas costas apoiadas em seu peito, enquanto as mãos de ambos descansavam protetoramente sobre sua barriga que começava a crescer. Sabe o que mais me encanta? Disse ela, virando o rosto para olhá-lo. Como tudo se encaixou perfeitamente. Como se seu avô tivesse planejado cada detalhe. Léo sorriu, beijando sua têmpora. Ele sabia que eu precisava me perder para me encontrar. Que precisava de você para entender que uma fazenda não são números. Sua mão acariciou a barriga dela com ternura. São os sonhos que plantamos, as histórias que construímos, o amor que cultivamos. O crepúsculo tingia o horizonte em tons de rosa e ouro, enquanto uma brisa suave brincava com os cabelos de Íris, trazendo consigo o perfume das flores do campo. Ao longe, o relincho de trovão se misturava ao mugido do gado voltando para o curral. Ali, sob o céu infinito do interior paulista, Léo abraçava não apenas Íris e o filho que carregava, mas todo um legado de amor e tradição. Lembrou-se do executivo solitário que observava São Paulo do alto de sua torre de vidro. Agora, com os pés firmes na terra vermelha, havia encontrado seu verdadeiro império, não mais gráficos ascendentes, mas sorrisos e sonhos que brotavam desta terra sagrada. Seu avô estava certo. Uma fazenda não é apenas um lugar na terra, é um pedaço do céu onde plantamos raízes e colhemos felicidade. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.